Fala pessoal, bem-vindos ao Lavê Matemática. Eu sou o professor Tiago Basílio e é sempre uma honra ter cada um de vocês aqui comigo, trazendo hoje a aula número 4 da nossa série preparatória para o PISM 1. Estamos estudando a teoria de conjuntos e na última aula nós vimos sobre as operações com conjuntos. E hoje resolveremos duas questões do PISM relativas a esse assunto. Então, esses exercícios estão aqui no link da descrição, mas aí vai a observação. Se você já assistiu a aula 3 e pegou a lista lá, você vai reparar que a lista é a mesma, tá? Então não precisa pegar de novo. Eu soltei a lista para as aulas 3 e 4. Eu sempre que tem questão do PISM, eu costumo deixar no final da lista, ok? Então, sem mais enrolações, vou trocar de tela aqui para a gente poder resolver as questões. Bom, a primeira questão que está aí é o seguinte, ó. O conjunto universo U é o conjunto ao qual pertencem todos os elementos com os quais se trabalha. Sabe-se que o complementar de um conjunto A em relação ao conjunto universo U é denotado por complementar de A em relação a U, que também tem essa notação que se abarra aí, né? E definido como um conjunto dos elementos que não pertencem a A. Considere o diagrama a seguir ao lado, tá? A seguir ao lado, né? Mas é ao lado. Marque a alternativa que corresponde ao conjunto que descreve a região achurada do diagrama. Então, olha só, o que acontece? A questão está definindo o que seria o conjunto universo. Tá? O conjunto universo é formado por todos os elementos que você poderia encontrar. E dentro do conjunto universo você tem esses conjuntos menores, vamos dizer assim. Ele define que o complementar de um conjunto em relação ao universo são os elementos que estão que fazem parte do universo e que não estão naquele conjunto, certo? E aí nós temos esse diagrama de Venn aí do lado. Ele quer saber qual operação aqui, e as operações todas envolvem interseção e união, né? Qual operação que deu como resultado aquela região colorida ali do gráfico, tá? Aquela região achurada. Então, olha só, vamos analisar o que está acontecendo no desenho. Repara que aquela região, eu vou até colorir aqui de outra cor, vou escolher um roxinho, coloquei um preto, mas um roxinho. Essa região aqui, ela é composta, no fim das contas, por elementos que pertencem exclusivamente ao M, concorda? São elementos, aquela região, ela não compartilha com nenhuma outra, exceto o universo, obviamente. Mas ela não tem elementos do N e nem do P. O que nós temos que analisar então? Nas alternativas, o que acontece em cada caso, né? Porque, olha só, se a gente olhar a letra A, por exemplo, ele está dizendo que é a interseção do M com uma união ali. Até aqui tudo bem, ok, eu sei que tem que estar no M. Mas será que nessa letra A eu não vou estar adicionando elementos de outro conjunto, não? Porque se eu fizer, olha só, ele começa com o N complementar. O que seria o N complementar? É tudo que está fora do N. Então, se a bolinha do N está ali, você vai atingir todo mundo que está fora daquela bolinha do N, correto? Então, pega isso tudo. Beleza? Pegou isso. Agora, eu vou fazer uma união com o P. Fazer a união com o P, lembra que união é juntar todo mundo, é eu incluir todo o conjunto P. Então, parte do N vai entrar de volta nessa conta. E agora, o resultado é a interseção do M com essa área roxa que a gente coloriu, certo? Então, é o que tem em comum entre o M e essa parte. Ou seja, tem que estar no M. Então, do que eu colori, o que está no M? Ó? O colorinho azul aqui é isso aqui, concorda? Vou apagar o restante. Fica essa região. Essa região é a região achurada? Não é, né? Tem coisa a mais.
Então, quando eu fiz aquela união com o P, eu acabei acrescentando coisas que eu não deveria. Beleza? Eu acrescentei a região que tinha em comum entre o M e o P. Então tivemos problema, não é a letra A. Então vou marcar um X aqui do lado porque não é ela. Vamos olhar a letra B. A letra B está fazendo interseção do M com o complementar da união de NP. Então, se a gente for lembrar que a união de NP é tudo que está fora do N e do P, né, eu não vou pegar nada da bolinha deles, porque lembra, a união é tudo junto. Então, a união são as duas bolinhas juntas. Se eu estou pegando o complementar, eu vou pegar tudo que está fora do N e do P. Então, ó, pegar isso tudo aqui, ó. Então, só vou excluir as bolinhas do N e do P. E agora eu faço interseção com M. Então, do que eu colori ali, o que faz parte do M também? Porque a interseção tem que estar nos dois. Ó, veja só se não vai ser essa região aqui. E essa região, ela compreende, eu até colori de novo o que eu passei em cima. Essa região, ela é justamente a região achurada. Então, a resposta certa é a letra B. Certo? No EPISM você achou a resposta, se acabou a questão. Vou analisar o restante aqui, para a gente poder ver como que seria a situação. Então, olha só. Aqui eu tenho M interseção com a união dos complementares de N e de P. Então, ó, complementar de N é tudo que está fora do N. O complementar de P é tudo que está fora do P. Ou seja, basicamente eu colori tudo menos aquela região que tem o N e o P. Certo? É a única que ficou de fora. E a interseção do M com essa região toda vai ser esse daqui, né? Vai ser o que está só no M, essa partezinha dele com N e essa outra parte aqui. Fica esse daqui, ó. Vê se concorda comigo. De novo, não é a achurada, né? Então, também não é essa a alternativa. A letra D, o M interseção com N, interseção com P complementar. Então, ó, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou considerar o N interseção com o P complementar. O P complementar, de novo, é tudo que está fora do P. Quando eu faço interseção com N, tem que ser tudo que está fora do P, mas que também faz parte do N, certo? Então, tudo que está fora do P e faz parte do N é isso aqui, ó. Então, isso daqui seria aquela interseção do N com o complementar de P. E agora eu tenho que fazer a interseção disso com o M. Repara que a única região que tem em comum entre essa roxa e o M é essa do meio aqui, ó. Então, a única região colorida seria essa, nem a achurada entra nessa história. Então, também não é essa a alternativa. E a letra E já é o contrário, né? Agora eu estou pegando o complementar do N em interseção com P. Aí, de novo, é tudo que está fora do N e faz parte do P. Então, o que está fora do N e faz parte com P, faz parte do P é isso aqui, ó. Aí, se eu fizer a interseção disso com o complementar, com M, né? Desculpa, vai dar essa região aqui do meio, ó. Ou seja, de novo, nem a chorada pega, tá vendo? Então também não é essa opção aqui. Eu reparei uma coisa, quando eu fui trocar a tela para resolver a questão, acho que eu não pausei o vídeo, né? Tem essa impressão. Eu pausei. Não, acho que eu pausei sim. Tô meio maluco. Pensando em detalhes demais. Beleza, pessoal? Então a questão é só isso mesmo. Não tem outro. Não tem mais o que fazer além disso. Beleza? Deixa eu aproveitar, vou subir um pouquinho essa questão aqui.
Chegar lá um pouquinho pro lado. Aí. Então, olha só, essa questão ela caiu na prova desse ano, tá? A prova que foi feita agora em 2021. É o ano que eu tô gravando a questão. Não sei quanto tempo vai ficar isso no ar, né? Mas enfim. Dados dois conjuntos x e y, usamos o símbolo x menos y para indicar os elementos de x que não estão em y. Ao saber disso, um agente especial descobriu o mês de nascimento de um espião. Ele usou as seguintes informações. Então, informação 1. Os meses do ano seguem a ordem em que aparece no calendário gregoriano e estão listados no conjunto M igual a 1, 2, aí vai 3, 4, até 11, 12. Informação 2. A é o conjunto dos meses ímpares de M. 3. B é formado pelos meses que deixam o resto 1 na divisão por 5. E a informação 4 é que o C é a união de A e B menos a interseção de A e B. A última e decisiva pista encontrada. O espião nasceu em um mês par de C. Qual foi o mês descoberto? Então, olha só, pessoal, essa questão ela já entra totalmente no assunto que nós estávamos na última aula. Nós temos as operações de diferença, de união e de interseção. Então, olha só, a gente tem que organizar essas informações. Então, pela primeira informação, eu sei que o conjunto M ele é 1, 2, 3, 4 até o 12, que vai corresponder a cada mês do ano. Aí ele diz que o conjunto A é o conjunto dos meses ímpares de M. Então a gente vai manter a associação pelo número, né? Então o nosso conjunto A, já que são os ímpares, né? Vai ser formado pelo 1, 3, 5, 7, 9 e 11, né? Então são esses os elementos que formam o conjunto A. O conjunto B ele é formado pelos meses que deixam o resto 1 na divisão por 5. Mas como assim deixa resto 1 na divisão por 5? Se a gente for pensar, na divisão por 5, nós podemos pegar um auxílio pelos múltiplos de 5, né? Então eu vou colocar aqui ó, quais são os múltiplos de 5, né? Então o primeiro múltiplo é o 0, né? Que é 0 vezes 5. Depois tem o 5, né? Que é 1 vezes 5. E temos o 10, que é 2 vezes 5. E aí essa lista continua, mas para a gente aqui não vai fazer diferença. Então, o nosso conjunto B são aqueles números. Se eles deixam o resto 1, é porque eles são um número a mais do que o múltiplo. Porque se eles fossem múltiplos, deixariam o resto 0. Como está deixando o resto 1, é porque ele é uma unidade a mais do que o múltiplo de 5. Então, se o primeiro múltiplo é 0, é porque o primeiro número que deixa resto 1 na divisão por 5 vai ser o 1. Repara que se você dividir 1 por 5, não dá para dividir, isso aí vai dar 0 com o resto 1. O segundo número vai ser o múltiplo que vem depois do 5. Quem vem depois do 5 é o 6. De novo, repara se você dividir o 6 por 5, vai dar 1 e vai sobrar 1. E o próximo vai ser o número que vem depois do 10, que vai ser o 11. 11 por 5 vai dar 2, com o resto 1. Então, esse é o B. 1, 6 e 11. E aí vem o conjunto C. O conjunto C ele vai ser obtido fazendo aquelas operações. Então, eu vou começar pela união do A com B. Então, ó, A união B vai ser igual ao quê? Se eu quero fazer a união, eu vou pegar todo mundo do A e eu vou juntar com todos do B. Repare que a única coisa que eu tenho aqui, olha só, se você for destacar os elementos em comum para poder evitar a repetição, os dois conjuntos têm o número 1 e os dois têm o número 11. Então, na verdade, esse A união B vai ser o conjunto A adicionado do número 6. Beleza? Então vai ficar o quê? Vai ficar 1
3, 5, aí vou acrescentar o 6, 7, 9 e 11. Então, essa é a união do A e B. A interseção é justamente os elementos que tem em comum entre os dois. São os que eu destaquei, né? Para poder entrar na interseção, você tem que estar nos dois conjuntos. Então, quem vai entrar ali é só o 1 e o 11, certo? E aí que vem o C. O C é a diferença, ou seja, o C são os números, os elementos que fazem parte da união, mas que não fazem parte da interseção. Então, de novo, eu vou destacar, eu vou ter que tirar quem está nos dois agora, porque basicamente é isso, são elementos exclusivos da união. Então, se está na interseção também, você tira. Então, eu tenho aqui o 1, eu vou ter que tirar o 1 lá da nossa união. Se eu tenho 11 aqui, eu vou ter que tirar o 11. De forma que nessa diferença vai ficar para a gente o 3, o 5, o 6, o 7 e o 9. Então, esses são os possíveis meses, são os meses que formam o conjunto C. E aí que vem a história. A pista decisiva. O espião nasceu em um mês par de C. Você olha para o C, qual é o único mês par que tem ali? É o 6, né? Então aqui seria o mês 6. Então a resposta vai ser junho. É a letra D. Beleza? Então a resposta é junho. Tranquilo, pessoal? É uma questão até que legalzinha. Teve esse contexto todo, mas a questão para resolvê-la até que era tranquila, tá? E era isso que tínhamos para hoje. Aula mais curtinha, aulas de questões do PISM. Vou falar que sempre são mais curtinhas, porque depende muito. Deixa eu só trocar a tela para a gente poder finalizar a aula. Bom, então a gente vai finalizar por aqui, né? Essa parte de operações com conjuntos, é importante vocês dominarem ela, porque quase sempre cai alguma questão disso. E ela não acaba aqui, tá? Essa parte de operação conjunto. Quando nós estudarmos os conjuntos numéricos, nós veremos uma parte que é de intervalos reais. E no PISM costuma cair operações envolvendo intervalos reais, que aí utiliza essa questão da união, interseção, essas coisas todas, tá? Na nossa próxima aula, nós veremos problemas utilizando o diagrama de Venn. Se vocês bem se lembram, o diagrama de Venn é aquele desenhozinho que a gente fez nessa questão, na primeira questão de hoje, né? Para poder representar, e nós vamos ver ele sendo aplicado em questões, né, em probleminhas. Particularmente é uma parte da matemática que eu gosto muito. Vocês vão ver que vai ter uma quantidade robusta de exercícios, justamente, primeiro, por eu gostar dessa parte, e também, segundo, porque é uma parte importante, não só para o PISM, mas para concurso também, costuma cair bastante, certo? Então, pessoal, se você gostou, deixa seu gostei, qualquer dúvida deixa no comentário. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilhe com os amigos, vão levar o conhecimento para frente. E eu aguardo vocês na próxima. Valeu!